Um forte abraço, amigos e amigas do canal Kleber Melo. Nesse vídeo, iremos destacar o confronto entre Botafogo e Sergipe pela primeira fase da Copa do Brasil 2023 e também o lado psicológico dos jogadores do Botafogo nos últimos confrontos disputados no Campeonato Carioca 2023. Você que acompanha as notícias do Fogão no canal, já deixa seu like e se inscreve. Eu preciso de vocês para aumentar a gama de informações que a gente sempre traz aqui no canal. Um forte abraço. Sem mais delongas, vamos aos destaques. A torcida do Botafogo anda preocupadíssima com os últimos revés do time, além do lado psicológico de jogadores já considerados experientes, como é o caso de Adrielson, Tiguinho Soares, o próprio Carly, jogadores, com exceção do Carlos, que já atuaram em times grandes do futebol europeu e já estão acostumados com pressão das mais diversas. O técnico Luiz Castro, em entrevista recente essa semana, falou da preocupação desse lado psicológico dos jogadores do Botafogo, que nas últimas 2 partidas tivemos 5 jogadores expulsos. Joel Carly já estava no banco contra o Flamengo, mas foi expulso. Tiguinho Soares e Marçal no jogo contra o Flamengo. Já vinha de 2 expulsões de jogadores do Botafogo no jogo contra o Vasco. O lateral Rafael e o zagueiro Adrielson. Todos nós sabemos, historicamente, da má vontade dos árbitros contra o Botafogo. Isso é um fato, não se deve negar. Vide Copa do Brasil, 1999, primeiro jogo contra o Juventude, Botafogo altamente prejudicado. No jogo de volta no Maracanã, empatamos em 0-0 e ficamos com o vice-campeonato. Aí no jogo pela Copa do Brasil, devem lembrar bem, contra o Figueirense, que a bandeirinha anulou 2 gols legítimos do Botafogo e que tirou o Botafogo daquela Copa do Brasil, que até hoje a torcida não engole. Campeonato Carioca, nem se fala. O histórico jogo contra o Fluminense em 1971, alguns torcedores mais antigos vão lembrar, Botafogo foi prejudicado, gol irregular do Fluminense. Lembro ainda hoje que o Mário Viana, da Rádio Globo, citando aqui, sempre falava quando o gol era legítimo, gol legal. Nesse jogo, estava ouvindo, lembro bem, ele falou gol ilegal. E mesmo assim o árbitro deu como gol legal, o Fluminense acabou campeão na peleja 1971 do Campeonato Carioca daquele ano. Jogos contra o Flamengo, Dodô deu um chapéu no goleiro, fez o 3º gol do Botafogo, daria a vitória ao Botafogo, consequentemente o título. Vocês devem lembrar bem. O juiz, além de anular o gol, que seria o 3º gol do Botafogo, faria 3-2 na peleja, anulou o gol do Botafogo e ainda expulsou o Dodô. Mas, com o advento do VAR, isso tem melhorado. Não 100%, mas tem melhorado. Isso é uma realidade. Fora todos esses nuances, usando até um termo francês, vem a incapacidade dos jogadores do Botafogo de se manter tranquilo ao longo de uma partida. Contra o Vasco, o Rafael se destemperou, a torcida não engoliu aquilo. Sobrevindo, é bom que se diga, de uma marcação de um pênalti que não foi, que depois foi anulado, mas o jogador já tinha perdido a cabeça, já tinha sido expulso. Contra o Flamengo, o time tomou um gol aos 30 segundos de jogo. Tinha tudo para reverter. Jogou mal, não fez o gol. E os jogadores, ainda por cima, tiveram aquele destempero. A arbitragem à parte, os jogadores do Botafogo têm que manter o equilíbrio. E isso o técnico Luiz Castro e a comissão técnica tem que trabalhar
fora dos gramados, essa parte psicológica. Falando nisso, tanto o jogador Marçal quanto o Tiquinho Soares e os outros que foram expostos nas duas últimas partidas enfrentarão normalmente o Sergipe pela Copa do Brasil. Uma competição não tem nada a ver com a outra. E o jogador Marçal não ficará de fora apenas do jogo contra o Resende, mas também ficará de fora do jogo contra a Portuguesa. Explico por quê. Porque no jogo quando ele entrou contra o Flamengo, ele já tinha 2 cartões amarelos. Tomou o terceiro, depois foi expulso, então ele cumprirá as 2 partidas. Os últimos 2 jogos do campeonato carioca não teremos a presença do Marçal, que é um dos melhores jogadores do elenco, diga-se de passagem. Outra coisa, se o Vasco ganhar hoje do Boa Vista, o Botafogo sai do G4 e tem obrigatoriamente necessidade de vencer os 2 últimos jogos, já que o Volta Redonda ontem ganhou do Bangu e entrou no G4. O Vasco ganhando hoje vai para 17 pontos, o Botafogo fica atrás do Vasco e terá que ganhar os 2 últimos jogos e ainda torcer por tropeço dos 4 adversários que estarão na frente. Vamos secar o Vasco hoje. Confronto da Copa do Brasil. Quinta-feira, dia 2 de março, quinta-feira, 2 de março, o Botafogo enfrentará o Sergipe no estádio Batistão, lá em Aracaju. É a primeira fase, como vocês sabem a regra, o jogo é na casa do adversário, mas o visitante, no caso o Botafogo, tem a vantagem do empate. Com o empate, o Botafogo avança à próxima fase da Copa do Brasil e poderá enfrentar o Atlético Clube de Minas Gerais ou o Brasiliense. Os 2 se enfrentam e o Botafogo passando irá enfrentar um desses 2 times. No confronto entre Botafogo e Sergipe, nós fizemos até hoje 6 pelejas contra o time nordestino. Com 100%, diga-se de passagem, 100% de aproveitamento do time carioca. O Glorioso, em 6 partidas, marcou 20 gols, sofrendo apenas 7. Eis os jogos realizados entre Botafogo e Sergipe na história. Vou pegar uma colinha aqui para passar para vocês. Pelo Campeonato Brasileiro de 1972, o jogo em Aracaju, o Botafogo venceu por 1-0. Pelo mesmo Campeonato Brasileiro, em 1978, o Botafogo aplicou uma goleada de 5-1 jogando no Rio de Janeiro. Em 1983, também no Rio de Janeiro, o Botafogo ganhou do Sergipe de 3-1. Em 1986, na capital sergipana, outra goleada. Sergipe 2, Botafogo 6, 6-2. E os 2 últimos confrontos foram pela Copa do Brasil de 2001, onde no jogo de ida o Botafogo venceu por 3-2. Vídeo que eu já postei no canal, com os gols dessa vitória lá em Aracaju. O Fogão ganhou 3-2. Saiu vencendo, o Sergipe virou, o Botafogo outra vez virou. E nós tínhamos aquela equipe com o fantástico Pantera Donizete. No jogo de volta no Rio, o Botafogo ganhou de 2-1 do Sergipe e se classificou à próxima fase da Copa do Brasil. Vamos esperar que esse ano a gente não sofra e passe de fase para enfrentar o time de Minas ou o time de Brasília. Muito obrigado a todos, a vocês que se ligam aqui no canal, já dá seu like, se inscreve, ajuda o canal a crescer e mais notícias do Fogão estarão chegando. Boa sorte a todos.